Muito bem, depois desse recadinho, a gente vai falar com vocês a respeito ainda dessa reabertura, dessa readaptação das pessoas com relação à abertura de shoppings, bares, restaurantes. Isso porque muitas pessoas, quando veem que esses setores já voltaram a funcionar, mesmo que de forma controlada, podem começar a pensar: será que agora eu já posso visitar os meus amigos? Será que agora eu já posso fazer aquela festinha em casa? Não é bem assim, tá, minha gente? Isso porque o médico Rodrigo Cruz, ele que é especialista em controle de infecções, conversou comigo sobre o assunto e vai passar algumas orientações para vocês. Obrigado pelo convite. Eu acho que é importante as pessoas terem a ciência de que nós ainda estamos numa epidemia. É uma diferença, né, das fases anteriores que passamos em abril, maio, mas no momento ainda não temos de forma segura os indicadores para confirmar que a epidemia está controlada. Então, mesmo diante da flexibilização que se tornou necessária, principalmente por conta das condições socioeconômicas, né, que forçaram a gente a voltar às atividades de comércio, de serviço, é muito importante que as pessoas tenham em mente que não é o momento para reduzir nem afrouxar as medidas de prevenção. Pelo contrário, durante a flexibilização, principalmente para voltar às atividades econômicas na capital, as medidas de prevenção elas devem ser reforçadas e revisadas diariamente, porque a gente sabe que o vírus ele é transmissível pelo ar e também pelo contato. Então, logo nos primeiros meses da epidemia, em março e abril, que a gente comentava que as pessoas tinham que ficar em casa, agora as pessoas elas praticamente estão sendo pressionadas a sair de casa para voltar ao trabalho, mas muitas delas são suscetíveis, muitas delas não têm imunidade e mesmo as que tiveram vírus, a gente não tem como garantir quanto tempo pode durar essa imunidade. Inclusive, existem alguns estudos que estão investigando a possibilidade de reinfecção pelo vírus. Casos em São Paulo, casos no Ceará, por exemplo, estão sendo estudados sobre essa possibilidade. Então, nós ainda estamos durante uma nova fase da epidemia, mas ainda estamos na epidemia. As pessoas elas estão sendo convidadas novamente a tentar voltar a um novo normal, de volta ao trabalho, mas o risco de aglomerações, o risco de transmitir o vírus pelo ar se não utilizar máscara, o risco de você tocar em superfícies contaminadas e levar o vírus com a mão suja para nossas mucosas do rosto e ser infectado ainda é muito alto. Então, mesmo com as medidas de flexibilização, a prevenção ainda é a melhor maneira e principalmente o uso de máscara é hoje a única vacina contra o vírus. Doutor, e também tem uma outra situação que eu gostaria de tirar essa dúvida contigo, porque assim, a gente está vendo os outros setores, como shoppings, restaurantes, bares, reabrindo, claro que com um horário controlado, com todas essas medidas de prevenção sendo adotadas, de distanciamento, também o uso do álcool em gel, todas essas precauções, mas com relação às pessoas, porque elas veem que os estabelecimentos voltaram a funcionar. É também o momento das pessoas começarem a receber os amigos em casa. Ah, estamos na fase amarela, então eu já posso receber os meus amigos, já posso fazer aquela festinha, aquelas reuniões, ou também é o momento para as pessoas ainda aguardarem esse tipo de relação com os amigos? Olha, eu gostaria muito de poder dizer que sim, né? Porque eu mesmo estou afastado da minha família há mais de 3 meses. Eu trabalho diariamente com pacientes infectados pela Covid, então o risco de eu levar o vírus para dentro de casa ainda é muito alto. Então, estou afastado dos meus pais, estou afastado da minha esposa, dos meus filhos, e eu gostaria muito de poder dizer que sim, que a gente pode voltar novamente a encontrar nossos familiares e amigos de forma segura. Mas, no momento, não há garantias de que essa segurança ela realmente possa se concretizar, porque, apesar de nós vivermos uma outra dinâmica da epidemia, como eu falei antes, as pessoas ainda estão suscetíveis. Então, mesmo aquelas pessoas que já tiveram contato com o vírus, que já foram consideradas curadas,
elas ainda podem transmitir o vírus. Mesmo que elas talvez tenham uma chance menor de serem reinfectadas, que isso ainda não está comprovado, mas elas podem levar o vírus para dentro de casa. Então, nesse momento, não é recomendado realizar reuniões não essenciais com pessoas fora de casa, por exemplo. Então, neste momento, não é recomendado nós voltarmos a nos aglomerar, seja com familiares, seja com amigos, ou em locais não essenciais. A gente viu que hoje já foram divulgadas algumas informações a respeito de testes com vacinas e que, inclusive, algumas vacinas já chegaram ao Brasil para um período de testes. Esse período, ele dura quanto tempo e quando é que a gente pode realmente esperar algo que possa ser disponibilizado a toda a população? Olha, o desenvolvimento de vacinas normalmente demoram alguns anos. Eu acredito que, da forma como a gente vem acompanhando os testes sendo realizados, e por mais promissores que os resultados têm se apresentado, a gente tem uma previsão que, pelo menos no início do ano que vem, pelo menos no primeiro trimestre do início de 2021, nós já tenhamos algumas vacinas já disponíveis, porque a fase de produção e de testagem e de análise desses resultados tem sido de uma forma muito acelerada comparado à produção de vacinas anteriores. Então, a expectativa é que no início de 2021 nós já tenhamos alguns modelos de vacina prontos para serem utilizados. Muito bem, essa então a orientação do médico Rodrigo Cruz, ele que falou, né? Ainda não é tempo da gente voltar a se reunir na casa dos amigos, fazer festas, ter aqueles contatos que a gente já estava acostumado antes da pandemia. Então, mesmo com o Maceió já estando na zona amarela, as pessoas ainda devem manter o distanciamento social, utilizando máscara, fazendo a asepsia das mãos com água e sabão, quando não tiver água e sabão, fazer o uso do álcool gel, mas ainda não é momento da gente se reunir como a gente gostaria, nos tempos em que não havia o coronavírus fazendo parte da nossa realidade. Então, enquanto ainda não houver uma vacina comprovadamente eficaz, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de cautela para que não sejamos atingidos. Afinal de contas, o Brasil já teve muitas perdas, o mundo já teve muitas perdas por conta dessa pandemia e o que a gente puder fazer para minimizar esses danos é muito importante.